Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Elas apenas encontram um novo propósito. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Dona Frida. Tenho 78 anos e cresci numa pequena cidade do interior nos anos 60, onde o cheiro de café fresco e pão caseiro acordava todo mundo antes mesmo do sol aparecer. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo. A história de como estas mãos cheias de marcas aprenderam a transformar dor em amor. Mas antes de começar, se você está gostando deste vídeo, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias de vida. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. É sempre um prazer saber que minhas palavras alcançam tantos lugares diferentes. Nasci em 1946, numa família onde as aparências importavam mais que qualquer outra coisa. Meu pai, seu Antônio, era respeitado por todos na cidade como comerciante bem-sucedido e homem de palavra. Na rua, era só sorrisos e apertos de mão. Em casa, a história era outra. Minha mãe adoeceu quando eu tinha apenas 9 anos. Uma doença que foi levando ela aos pouquinhos, deixando-a cada dia mais fraca, até que não conseguia mais levantar da cama. Fui a mais velha de 4 irmãos e, como menina, coube a mim assumir a cozinha da casa. Responsabilidade de mulher, dizia meu pai, enquanto meus irmãos continuavam brincando na rua depois da escola. Lembro como se fosse hoje do primeiro dia que fiquei sozinha naquela cozinha enorme. Mal alcançava o fogão a lenha direito. Precisava ficar na ponta dos pés para mexer as panelas. Ninguém me ensinou. Esperavam que eu simplesmente soubesse, como se cozinhar viesse no sangue de toda menina. O jantar daquele dia foi um desastre. O arroz grudou, o feijão ficou duro e a carne queimou. Quando coloquei o prato na frente do meu pai, vi seu rosto mudar. Primeiro ficou vermelho, depois quase roxo. Os meninos ficaram olhando para o prato, depois para ele, sem coragem de pegar nos talheres. "Isso é comida de gente?" Ele perguntou com uma calma que me deu mais medo que qualquer grito. Fiquei paralisada, sentindo meu coração bater tão forte que achei que ele podia ouvir. Sem dizer uma palavra, ele levantou, pegou minha mãozinha pequena de criança e me levou de volta para a cozinha. O que aconteceu em seguida marcou não só minhas mãos, mas minha alma. "Precisa aprender o que é uma panela quente", disse ele, segurando minha mão sobre o fogão ainda aceso, aproximando-a da panela onde a carne tinha queimado. A panela ainda estava fumegando. Quem não sente o calor nunca vai aprender a controlar o fogo. Não vou descrever em detalhes, meus queridos. Algumas memórias são pesadas demais. Mas posso dizer que naquela noite aprendi que o calor pode ser inimigo ou aliado e que meus dedos precisariam ser mais espertos que minhas lágrimas. Durante meses, qualquer erro na cozinha resultava no mesmo ensinamento. Meus irmãos observavam em silêncio. Eles também tinham seus próprios ensinamentos quando desobedeciam, mas de maneiras diferentes. Mamãe, coitada, deitada no quarto ao lado, chorava baixinho quando ouvia meus soluços depois. "Seja forte", ela sussurrava quando eu ia dar remédio para ela à noite. "Aprenda o que puder, sempre." E foi o que fiz. Comecei a prestar atenção em tudo. No chiado da gordura na frigideira que avisava quando estava na temperatura certa, no borbulhar do feijão que contava se já estava macio, no perfume do alho dourado que indicava o momento exato de adicionar os outros ingredientes. Desenvolvi um ouvido para a cozinha, um nariz, um sexto sentido. Quanto mais meus dedos formavam bolhas e depois cicatrizes, mais minhas outras percepções se aguçavam. Descobri que quando a luz da cozinha estava mais baixa, no fim da tarde ou início da noite, meu pai tinha mais dificuldade de perceber pequenos erros. Comecei então a cozinhar quase na penumbra, desligando algumas lâmpadas, dizendo que economizava energia para não sobrecarregar nossa conta no fim do mês. A verdade é que nas sombras eu podia esconder os pequenos acidentes, corrigir os erros antes que eles se tornassem desastres. Se o arroz começava a grudar no fundo, eu rapidamente transferia a parte boa para outra panela.
Se a carne ameaçava passar do ponto, eu ajustava o fogo e acrescentava um pouco de água. Desenvolvi estratégias como qualquer soldado em campo de batalha. E nas sombras, descobri meu talento. Quanto menos eu enxergava, mais aguçados ficavam meus outros sentidos. O cheiro, principalmente. Eu podia sentir o momento exato em que o açúcar começava a caramelizar antes de queimar, ou quando o bolo estava quase no ponto só pelo perfume que vinha do forno. Meus dedos, mesmo marcados, tornaram-se sensíveis às texturas. A consistência certa da massa de pão, o ponto do brigadeiro. Aos 13 anos, eu já cozinhava melhor que muitas senhoras do bairro. Minha mãe faleceu nessa época, e as vizinhas começaram a notar como a comida da casa do seu Antônio continuava saborosa, mesmo sem a Dona Clara. A menina tem o dom, elas diziam, sem nunca imaginar como esse dom tinha sido adquirido. As marcas nas minhas mãos se tornaram parte de mim. No início, eu tinha vergonha, escondia debaixo de panos de prato quando alguém visitava a nossa casa. Mas com o tempo, entendi que aquelas cicatrizes contavam uma história. Minha história de resistência silenciosa. Na escola, inventei que tinha me queimado, ajudando a apagar um incêndio na casa de uma vizinha. Virei meio que uma pequena heroína entre os colegas. Era mais fácil carregar uma mentira bonita do que uma verdade feia. E meu pai, claro, não desmentiu. Afinal, como explicaria as marcas nas mãos da filha? Aos 15 anos, recebi meu primeiro trabalho de verdade, ajudar na cozinha do único restaurante da cidade. O dono, seu Manuel, ficou impressionado com meu talento para temperos. Como uma menina tão jovem acerta o ponto sem nem provar direito? Ele perguntava, sem entender que eu tinha aprendido a confiar mais no meu nariz e no meu ouvido do que nos meus olhos ou na minha língua. Era engraçado ver como as pessoas se impressionavam com algo que para mim era apenas sobrevivência. Cada elogio à minha comida era uma pequena vitória contra aquelas noites de dor. Cada prato que saía perfeito era um testemunho silencioso. Não quebrei, não desisti, não deixei que o medo do fogo fosse maior que minha vontade de dominá-lo. Em casa, meu pai continuava rigoroso, mas os ensinamentos com a panela quente diminuíram quando percebeu que eu raramente cometia erros. Acho que também se orgulhava, à maneira torta dele, de ouvir os elogios à comida da filha, como se todo o mérito fosse dos métodos dele, não da minha resiliência apesar deles. Na pequena biblioteca da escola, comecei a devorar livros de culinária sempre que podia. Decorava receitas, estudava técnicas, sonhava com pratos que nem sabia se um dia teria ingredientes para preparar. A professora de português, Dona Amélia, percebeu meu interesse e começou a me trazer revistas com receitas diferentes. "Você tem futuro nisso, Frida?" ela dizia. Foi a primeira pessoa que me fez pensar que minhas mãos poderiam construir um destino melhor do que aquela cozinha abafada da casa do meu pai. Aos 17 anos, já guardava em segredo cada centavo que ganhava no restaurante. Escondia o dinheiro dentro de um velho livro de receitas que tinha ganhado da Dona Amélia. Meu plano era simples, juntar o suficiente para me mudar para a capital, onde ninguém conhecia minha história, onde poderia começar de novo, só eu e minha habilidade duramente conquistada. Meus irmãos, percebendo meus planos, ficaram divididos. O mais velho, João, achava que eu estava sendo ingrata. "Pai deu teto e comida pra gente toda a vida", ele dizia, repetindo as palavras que ouviu desde pequeno. Os dois mais novos, porém, entendiam. Pedro chegou a me dar parte do dinheiro que ganhava ajudando na loja do nosso pai. "Vai logo, antes que acabe igual a mamãe, murcha antes do tempo", ele sussurrava. E assim, numa madrugada fria de julho de 1964, saí de casa com uma pequena mala, meu livro de receitas recheado de economias e mãos que, apesar das cicatrizes, estavam prontas para escrever uma nova história. Deixei apenas um bilhete curto. Fui buscar meu lugar. Não se preocupem. O que eu não sabia naquela manhã é que o caminho seria muito mais longo e difícil do que eu imaginava aos 17 anos. Mas também não sabia que aquelas mãos marcadas pelo fogo encontrariam um dia seu verdadeiro propósito.
Não apenas criar pratos deliciosos, mas acender esperança em corações jovens que, como eu um dia, precisavam aprender que cicatrizes podem ser o começo de algo bonito, não apenas o fim de algo doloroso. Cheguei na capital com pouco mais que sonhos e cicatrizes nas mãos. São Paulo, em 1964, era um mundo completamente diferente da minha cidadezinha. Os prédios pareciam alcançar o céu, e as pessoas andavam tão rápido que mal viam umas às outras. Eu, uma menina do interior com sotaque carregado e mãos marcadas, sentia como se tivesse desembarcado em outro planeta. Nas primeiras semanas, dormi em uma pensão barata perto da estação de trem. O quarto era pequeno, úmido e barulhento, mas para mim era um palácio de liberdade. Pela primeira vez na vida, ninguém controlava quando eu acendia ou apagava as luzes, o que eu comia ou deixava de comer. Essa liberdade, no entanto, vinha acompanhada de uma solidão que eu não esperava. Todas as manhãs, saía cedo com um jornal debaixo do braço, procurando emprego em restaurantes ou casas de família que precisassem de cozinheira. Muitos olhavam para minha juventude e desconfiavam. "Quantos anos você tem mesmo, menina?" perguntavam com uma sobrancelha erguida. Eu mentia, acrescentando 3 anos à minha idade. Outros notavam minhas mãos e perguntavam sobre as cicatrizes. Eu repetia a história do incêndio na casa da vizinha, cada vez acrescentando ou removendo detalhes, dependendo de quão curiosos eram. Foi Dona Conceição, uma senhora portuguesa de voz forte e coração maior ainda, quem me deu a primeira oportunidade de verdade. Ela tinha um pequeno restaurante no bairro do Bexiga, onde servia comida caseira para trabalhadores. Quando me viu olhando o cardiz escrito em giz na entrada, me chamou. "Está com fome, menina?" Eu neguei, envergonhada, mas meu estômago me traiu com um ronco alto. Ela riu e me convidou para entrar. "Come primeiro, depois a gente conversa." O prato que ela me serviu, um bacalhau com batatas que derretia na boca, me fez lembrar por que eu amava cozinhar, mesmo com todas as memórias dolorosas. Comida não era apenas sustento, era conforto, era arte, era uma forma de linguagem que atravessava barreiras. Enquanto comia, observava a cozinha pequena, mas impecavelmente organizada, e lembrava da minha, sempre na penumbra. Quando terminei, contei a Dona Conceição que procurava emprego como cozinheira. Ela cruzou os braços, me olhou da cabeça aos pés e disse o que eu jamais esqueceria. "Não sei se sabe cozinhar, mas os olhos de quem aprecia boa comida como você acabou de fazer não mentem. Começa amanhã, 5 da manhã." Nos dias seguintes, Dona Conceição foi rigorosa, mas justa. Testava meus conhecimentos, corrigia meus erros, sem jamais levantar a voz ou a mão. Um dia, me viu cozinhando com as luzes da cozinha parcialmente apagadas. "Que mania é essa de cozinhar no escuro, menina? Vai estragar seus olhos." Expliquei que estava acostumada, que preferia sentir a comida de outras formas. Ela balançou a cabeça, intrigada, mas depois de provar meu ensopado de legumes, concluiu: "Seja lá como aprendeu, aprendeu bem." Trabalhei com Dona Conceição por 3 anos. Nesse tempo, fui de ajudante à cozinheira principal. Nosso pequeno restaurante começou a ganhar fama além dos trabalhadores locais. Jornalistas, artistas e até mesmo algumas pessoas de famílias ricas começaram a frequentar o lugar, atraídos pelo que chamavam de autenticidade dos nossos pratos. Um desses clientes era o Sr. Vitório, dono de um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Ele vinha sempre nos domingos, sentava-se sozinho num canto e pedia o prato do dia. Nunca falava muito, apenas comia com atenção, como se estudasse cada garfada. Um dia, pediu para conhecer quem tinha preparado o cordeiro que acabara de comer. Lembro de sair da cozinha, enxugando as mãos no avental, envergonhada de encarar aquele homem elegante com minhas mãos marcadas. Ele se levantou quando me viu, gesto que me surpreendeu, e perguntou: "Onde aprendeu a cozinhar assim?" "Em casa", respondi sem entrar em detalhes. "E esse molho? Nunca provei nada igual." "É uma técnica que desenvolvi. Gosto de deixar os sabores conversarem entre si no fogo baixo." Ele sorriu com o canto da boca, como se tivesse entendido algo que eu não disse.
Preciso de alguém com seu talento no meu restaurante. O salário é 3 vezes o que ganha aqui, tenho certeza. Fiquei sem palavras. Dona Conceição, que escutava tudo, me abraçou com lágrimas nos olhos. Vai, menina, é sua chance de crescer. Foi assim que, aos 20 anos, entrei no mundo da alta gastronomia paulistana. O restaurante do Sr. Vitório, o Milano, era frequentado pela elite da cidade. Lá conheci ingredientes que nem sabia que existiam, técnicas que nunca tinha ouvido falar. Mas o mais importante, descobri que meu modo peculiar de cozinhar, confiando mais nos sentidos do que na vista, era considerado um diferencial, não uma estranheza. No Milano, trabalhei ao lado de chefes formados em escolas renomadas da Europa. No início, alguns me olhavam com desdém. A menina do interior sem formação formal. Mas quando provavam meus pratos, a expressão mudava. Aprendi com eles, sim, mas eles também aprenderam comigo. O Sr. Vitório percebeu meu potencial e, após 2 anos, me ofereceu algo que jamais imaginei. Uma bolsa para estudar culinária na Itália. Seu talento é um diamante bruto, precisa ser lapidado. Pela primeira vez desde que saí de casa, chorei na frente de alguém, não de dor, mas de uma gratidão tão profunda que parecia não caber no peito. Como explicar para aquele homem sofisticado que, para uma menina que aprendeu a cozinhar sob ameaça de punições, a chance de estudar o que amava era como ganhar asas depois de uma vida acorrentada? Na noite antes da viagem, sonhei com minha mãe. Ela sorria e dizia: "Viu só? Valeu a pena ser forte." Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas o coração cheio de uma certeza que nunca tinha sentido antes. Eu estava no caminho certo. Roma me recebeu com seus aromas de pão fresco, café e história milenar. A escola de culinária ficava em um prédio antigo perto do Campo de Fiore, um mercado vibrante que visitava toda manhã antes das aulas, encantada com a variedade de produtos frescos. Os italianos têm um respeito quase religioso pelos ingredientes, algo que me lembrava da minha infância, quando economizávamos cada grão de arroz, cada pedaço de carne. Meus colegas vinham de todo o mundo. Havia franceses, japoneses, americanos e até um brasileiro além de mim, um rapaz do Rio de Janeiro chamado Carlos, filho de um diplomata. Carlos foi o primeiro a notar minha maneira diferente de trabalhar na cozinha. "Como você sabe que a massa está no ponto sem olhar?" ele perguntou um dia. Sorri, passando os dedos na massa de pão que sovava. "As mãos têm memória", respondi. "Elas sabem mais do que os olhos." Foi com Carlos que compartilhei pela primeira vez fragmentos da verdadeira história das minhas cicatrizes. Não contei tudo, mas o suficiente para que ele entendesse que minha técnica não era apenas estilo, era sobrevivência transformada em arte. A escola italiana me ensinou disciplina, técnica e tradição. Mas também me deu algo que eu não esperava: validação. Ali, entre os melhores, percebi que meu dom não era fruto do acaso ou apenas resultado de uma infância difícil. Era uma combinação de sensibilidade natural, anos de prática intensa e uma percepção aguçada pelo modo como fui forçada a aprender. Quando voltei ao Brasil, em 1972, não era mais a menina assustada que saiu de casa com uma pequena mala. Era uma chefe formada, com propostas de trabalho e a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. O Sr. Vitório me ofereceu o cargo de chefe principal em seu novo restaurante, uma honra que aceitei com gratidão. Durante 5 anos, comandei a cozinha do Novo Milano, conquistando críticas positivas e uma clientela fiel. Muitos vinham especificamente pelo meu menu degustação, servido em ambiente com iluminação reduzida, minha marca registrada, que batizei como jantar sensorial. Os clientes eram convidados a confiar mais nos outros sentidos além da visão, uma experiência que muitos descreviam como reveladora. Em 1977, recebi uma ligação que mudaria minha vida novamente. Era Pedro, meu irmão mais novo. "Pai está doente, Frida. Não deve durar muito." Senti um turbilhão de emoções. Tinha mantido contato com meus irmãos ao longo dos anos, enviando cartas e, eventualmente, dinheiro.
mas nunca mais tinha visto meu pai desde aquela madrugada de 1964. Ele pergunta por você, continuou Pedro. Acho que quer fazer as pazes antes de ir. Passei noites em claro, debatendo comigo mesma. Parte de mim queria ignorar aquele chamado, deixar que o passado permanecesse enterrado. Outra parte sabia que, se não fosse, carregaria perguntas sem resposta pelo resto da vida. Decidi voltar. Não pelo meu pai, mas por mim mesma. Por aquela menina que um dia segurou panelas quentes até os dedos formarem bolhas, que aprendeu a cozinhar nas sombras para sobreviver. Precisava olhar nos olhos do homem que me marcou, não para perdoar, mas para mostrar que suas lições não me destruíram, me forjaram. O reencontro não foi como imaginei. Esperava encontrar o homem imponente e temido da minha infância. Em vez disso, vi um senhor frágil, consumido pela doença, deitado na mesma cama onde minha mãe definhou anos antes. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que nunca tinha presenciado. Frida, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Você voltou. Fiquei em silêncio, observando aquele que tinha sido o centro dos meus pesadelos por tanto tempo. Como podia um homem parecer tão pequeno agora? Soube que virou chefe famosa, ele continuou entre acessos de tosse. Sempre teve jeito para a cozinha. Senti um calor subir pelo pescoço. A audácia daquele comentário, como se meu sucesso fosse resultado de seus ensinamentos e não apesar deles. Mas não era isso que eu tinha vindo resolver? Não para brigar ou acusar, mas para encerrar um capítulo. Aprendi muito depois que saí de casa, respondi, mantendo minha voz firme. Descobri que existem muitas formas de ensinar, e nenhuma delas envolve causar dor. Ele desviou o olhar, mas não negou. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso das palavras não ditas ocupando todo o espaço entre nós. Fiquei na cidade por uma semana. Cozinhei para meu pai como nunca tinha cozinhado na infância, com amor, com técnica, com tudo que aprendi pelo mundo. Ele comia pouco, mas seus olhos mostravam que entendia a mensagem nos meus pratos. Eu tinha transcendido. Aquelas mãos que ele tentou controlar com dor, agora criavam beleza que ele jamais poderia ter imaginado. Na véspera da minha partida, ele segurou minha mão marcada e disse as palavras que nunca pensei que ouviria. Me perdoa. Não respondi imediatamente. Perdão não é algo que se concede em um momento. É um processo, uma jornada. Estou trabalhando nisso, respondi honestamente. Mas saiba que não deixei que o que aconteceu aqui definisse quem eu sou. Consegui transformar essa dor em algo bonito, e isso é minha maior vitória. Meu pai faleceu 3 meses depois. Quando recebi a notícia, percebi que aquela visita tinha sido necessária não só para ele, mas principalmente para mim. Precisava ver que o homem que me aterrorizava não tinha mais poder sobre mim, que as marcas nas minhas mãos não eram correntes me prendendo ao passado, mas lembranças de uma batalha que venci. Após o funeral, voltei à minha vida em São Paulo com uma nova clareza. Tinha passado anos provando meu valor para o mundo, talvez ainda tentando provar algo para o fantasma do meu pai. Estava na hora de usar meu talento para algo mais significativo. Foi então que nasceu a ideia que mudaria não só minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Algo que transformaria cicatrizes em oportunidades, dor em propósito, e tudo começou com uma simples pergunta que fiz a mim mesma. O que eu teria me tornado se tivesse recebido apoio em vez de punição? Em 1978, com 32 anos, eu já tinha conquistado quase tudo que sonhei profissionalmente. Meu nome era respeitado no mundo da gastronomia, tinha dinheiro no banco e propostas de trabalho que nunca imaginei possíveis para uma menina do interior que saiu de casa com uma mala pequena e mãos marcadas. Mas algo ainda faltava. Aquela pergunta continuava ecoando na minha mente. O que eu teria me tornado se tivesse recebido apoio em vez de punição? Decidi que era hora de descobrir a resposta não para mim, mas para outros. Usei minhas economias para alugar um pequeno sobrado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.
O térreo se transformaria em um restaurante-escola e o andar de cima seria minha casa. Chamei o lugar de Sabores da Memória, um nome que poucos entendiam completamente, mas que carregava todo o significado da minha jornada. A decoração era simples, acolhedora. Nas paredes, coloquei fotos de mercados de diferentes partes do mundo que visitei, ingredientes em close-up, mãos trabalhando massas, cortando vegetais. Nenhuma foto minha. Nunca gostei de ser o centro das atenções. O verdadeiro protagonista seria a comida, e principalmente as pessoas que a preparavam. O diferencial do meu restaurante: não contratei profissionais experientes. Em vez disso, busquei jovens de comunidades carentes, muitos com histórias de dificuldades familiares, alguns já marcados pela vida de formas visíveis e invisíveis. Jovens que, como eu aos 17 anos, precisavam de uma oportunidade, não de julgamento. Lembro bem da primeira turma. 5 meninas e 3 meninos, entre 16 e 19 anos. Quando se apresentaram no primeiro dia, percebi nos olhos deles o mesmo misto de medo e esperança que carreguei por tanto tempo. Alguns desviavam o olhar quando falava com eles. Outros tinham aquela postura defensiva de quem espera sempre o pior. Uma das meninas, Jurema, mantinha as mangas sempre puxadas até cobrir as mãos, mesmo nos dias de calor. Não perguntei sobre suas cicatrizes. Não precisava. Em vez disso, mostrei as minhas. Estas mãos, disse a eles no primeiro dia, enquanto estendia minhas palmas marcadas, me ensinaram que podemos transformar dor em arte. Não estou aqui para ser sua chefe, mas para mostrar que o que nos machucou pode se tornar nossa maior força. Vi olhos se arregalarem, corpos tensos relaxarem um pouco. Naquele momento, estabelecemos nossa primeira conexão real, não de pena ou caridade, mas de reconhecimento mútuo. Ali éramos todos sobreviventes, com histórias diferentes, mas com aquela resiliência comum que apenas quem enfrentou tempos difíceis entende. O restaurante abriu suas portas em maio de 1978. No início, poucos clientes apareciam. São Paulo já tinha uma cena gastronômica sofisticada e muitos desconfiavam de um lugar gerido por jovens inexperientes. Mas eu sabia esperar. Sabia que, assim como um molho que precisa reduzir lentamente para atingir sua perfeição, bons projetos também precisam de tempo. Todas as manhãs, antes de abrirmos, tínhamos 2 horas de aula. Ensinava técnicas básicas, respeito pelos ingredientes, organização da cozinha. Mas também tentava passar algo mais importante: autoconfiança. Para jovens que cresceram ouvindo que não eram capazes, que não valiam nada, o simples ato de preparar um prato delicioso e ver o sorriso de satisfação de um cliente era uma revolução. Jurema, aquela que escondia as mãos, tinha um talento especial para a confeitaria. Suas mãos, que ela tanto tentava esconder, e um dia descobriu por quê. Cicatrizes de cigarro que seu padrasto apagava em sua pele quando era criança, criavam decorações tão delicadas em bolos e tortas que pareciam rendas comestíveis. Certo dia, preparei uma surpresa para ela. Pedi que fizesse um bolo especial para um cliente muito importante. Ela trabalhou por horas, nervosa com a responsabilidade. Quando terminou, a levei para conhecer esse tal cliente. Era um espelho. Seu reflexo olhava de volta, confuso. Este é o cliente mais importante que você vai servir na vida, expliquei. A pessoa que você se tornou, apesar de tudo que tentaram fazer com você. Jurema chorou, e pela primeira vez vi que não escondia mais as mãos enquanto trabalhava na cozinha. Com o tempo, os Sabores da Memória começou a ganhar reconhecimento. Um jornalista do Estadão veio fazer uma reportagem, intrigado com os boatos sobre o restaurante dos jovens talentos resgatados. O título da matéria que saiu na semana seguinte, As Mãos que Transformam Dor em Delícias, trouxe uma onda de novos clientes, muitos movidos inicialmente pela curiosidade, mas que voltavam pela qualidade da comida. Em 1980, já tínhamos formado nossa primeira turma. Dos 8 jovens iniciais, 6 continuaram na gastronomia.
2 abriram seus próprios pequenos negócios. 3 foram contratados por restaurantes renomados e Jurema ficou comigo, como minha assistente e professora para as novas turmas que chegariam. Os outros 2 seguiram caminhos diferentes, mas mantinham contato, dizendo que o tempo no restaurante-escola havia mudado suas vidas. Foi nessa época que recebi uma ligação inesperada. Era Carlos, meu colega brasileiro da escola de culinária em Roma. Ele tinha se tornado um chefe de sucesso no Rio de Janeiro e estava vindo a São Paulo para um evento gastronômico. Ouvi falar do seu projeto, Frida. É extraordinário. Quero conhecer. Carlos veio jantar num fim de semana movimentado. Observou tudo com olhos atentos. A dinâmica entre os jovens, o fluxo da cozinha, a reação dos clientes. No final da noite, quando o restaurante já estava fechado e apenas nós 2 conversávamos com uma garrafa de vinho entre nós, ele fez uma proposta. Quero replicar isso no Rio, um restaurante-escola nos mesmos moldes. Você seria consultora, ajudaria a estabelecer a metodologia. O que acha? Senti um frio na barriga. Era a primeira vez que alguém sugeria expandir o projeto. Até então, era algo pequeno, pessoal, quase como uma forma de terapia para mim e para os jovens que acolhia. Mas por que não compartilhar essa ideia? Não era esse o propósito maior, transformar cicatrizes em oportunidades? Em 1981, Os Sabores do Amanhã abriu suas portas em Copacabana, com Carlos na liderança e 10 jovens da Rocinha como primeiros aprendizes. A metodologia era a mesma: aulas pela manhã, prática no restaurante à tarde e noite. Viajava ao Rio uma vez por mês para acompanhar o desenvolvimento, ajustar o que fosse necessário. O sucesso dos 2 restaurantes-escola começou a chamar atenção além do mundo gastronômico. Uma fundação internacional que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade nos procurou, interessada em documentar nossa metodologia e, quem sabe, replicá-la em outros países da América Latina. Em 1983, fui convidada para apresentar o projeto em um congresso sobre educação e inclusão social em Buenos Aires. Nunca gostei de holofotes, sempre preferi ficar nos bastidores, mas entendi que era uma oportunidade de espalhar sementes. Com Jurema ao meu lado, contei nossa história, não toda, apenas o suficiente para que entendessem o espírito do projeto. O segredo não está apenas em ensinar técnicas culinárias, expliquei ao público. Está em mostrar que mãos que foram machucadas podem criar beleza, que o fogo que um dia causou dor pode se tornar aliado na transformação de ingredientes simples em algo extraordinário. A repercussão foi maior do que imaginei. Nos anos seguintes, projetos similares surgiram na Argentina, Chile, Peru e México. Não eram cópias exatas do nosso modelo. Cada lugar adaptava a ideia à sua realidade, sua cultura culinária. E isso era exatamente o que eu esperava, que a semente se transformasse de acordo com o solo onde fosse plantada. Em 1985, quando completei 39 anos, recebi um presente que jamais esquecerei. Meus antigos alunos, já não tão jovens, alguns já com seus próprios negócios ou famílias, organizaram uma festa surpresa nos Sabores da Memória. Vieram todos, até mesmo os que moravam em outras cidades ou estados. Carlos veio do Rio com alguns de seus aprendizes formados. No centro da mesa principal havia um livro grosso, encadernado em couro. Quando o abri, encontrei fotos, receitas e, principalmente, cartas. Cada pessoa que passou pelo restaurante-escola tinha escrito uma página, contando como aquela experiência havia transformado sua vida. Jurema, que já não era mais apenas minha assistente, mas uma sócia de fato, foi quem me entregou o livro. A senhora nos ensinou que cicatrizes contam histórias, mas não precisam determinar nosso futuro. Ela disse suas mãos, que agora ela exibia com orgulho, mesmo com as marcas, segurando as minhas. Este livro é a prova de que a sua dor gerou um jardim inteiro. Naquela noite, olhando para todas aquelas pessoas que tinham encontrado seu caminho, que tinham transformado suas próprias cicatrizes em força, entendi que tinha feito mais do que construir um restaurante-escola. Tinha criado um espaço de cura, para eles e para mim mesma. E foi ali,
cercada por aqueles que se tornaram minha família escolhida, que tomei uma decisão. Era hora de expandir ainda mais, de chegar a lugares onde jovens como eu, como Jurema, como todos aqueles que passaram pelo nosso restaurante, precisavam de uma chance. Mas para isso, precisaria enfrentar um desafio que até então tinha evitado: contar minha história completa, expor minhas cicatrizes não apenas para um pequeno grupo, mas para o mundo. Precisaria transformar minhas memórias dolorosas em um manifesto de esperança. Foi assim que comecei a escrever meu primeiro livro, não de receitas, embora elas estivessem lá, mas de memórias. Cozinhando nas Sombras: Como transformei cicatrizes em arte, seria publicado em 1986, tornando-se não apenas um sucesso editorial, mas um catalisador para algo muito maior do que jamais imaginei quando saí da casa do meu pai naquela madrugada fria, décadas atrás. A semente plantada em um pequeno sobrado no Bom Retiro havia se transformado em uma floresta. E isso, meus queridos, era apenas o começo da história. A publicação do meu livro em 1986 mudou tudo. Cozinhando nas Sombras: Como transformei cicatrizes em arte. Não era o tipo de livro que as editoras costumavam apostar. Não era um simples livro de receitas, nem uma autobiografia convencional. Era um híbrido, parte memória, parte filosofia culinária, parte manifesto sobre resiliência. Lembro-me do nervosismo que senti quando o livro chegou às livrarias. Expor minha história era como abrir as portas da minha cozinha escurecida para o mundo inteiro. As cicatrizes nas minhas mãos todos podiam ver, mas as do coração, essas eu tinha guardado por décadas, compartilhando apenas fragmentos com pouquíssimas pessoas. A noite de lançamento foi realizada no nosso restaurante escola. Insisti nisso, mesmo quando a editora sugeriu espaços mais elegantes no centro da cidade. Este é o lugar onde a história ganhou novo capítulo, argumentei. É aqui que ela deve ser celebrada. O que não esperava era a quantidade de pessoas que apareceu. A fila para autógrafos dobrava o quarteirão. Entre os rostos na multidão, reconheci ex-alunos, clientes fiéis, colegas-chefes, jornalistas. Mas o que mais me tocou foram os desconhecidos, pessoas que vinham me abraçar, muitas com lágrimas nos olhos, dizendo como se identificavam com partes da minha história. Uma senhora de idade avançada esperou pacientemente sua vez na fila. Quando chegou à mesa onde eu autografava, colocou suas mãos sobre as minhas. Tinham cicatrizes diferentes, mas igualmente marcantes. Você contou minha história também, disse ela, sua voz quase um sussurro. Só que eu nunca encontrei minha cozinha de libertação. Aquele momento cristalizou para mim a responsabilidade que vinha junto com a exposição. Não estava apenas contando minha história pessoal. Estava vocalizando uma experiência compartilhada por muitos que nunca tiveram plataforma ou coragem para falar. As semanas seguintes foram uma avalanche. Entrevistas para jornais, revistas, programas de rádio e até televisão. Eu, que sempre preferi os bastidores, me vi sendo chamada de porta-voz daqueles que sofreram abusos familiares, especialmente mulheres que transformaram suas dores em criação. Em um programa de TV nacional, a apresentadora me perguntou se eu havia perdoado meu pai. A pergunta, feita com aquela casualidade típica de quem busca um momento emotivo para a audiência, me pegou desprevenida. O estúdio ficou em silêncio enquanto eu buscava as palavras certas. Perdão é uma palavra complicada, respondi finalmente. Prefiro pensar em termos de libertação. Me libertei do poder que ele tinha sobre mim. Me libertei do medo. Me libertei da vergonha de carregar marcas que não pedi para ter. Isso foi mais importante para minha cura do que qualquer ideia abstrata de perdão. A resposta causou debate. Recebi cartas, muitas cartas, isso foi antes da internet, meus queridos, de pessoas divididas entre concordar comigo ou me criticar por não pregar o perdão cristão. Mas também recebi correspondência de psicólogos e terapeutas apoiando minha perspectiva sobre trauma e cura. Em meio a essa exposição inesperada, o telefone tocou em uma manhã de junho. Era uma produtora de um grande canal de TV.
Gostaríamos de fazer um documentário sobre seu trabalho no restaurante escola. Não apenas sua história pessoal, mas o impacto que está tendo na vida desses jovens. O documentário Mãos que Renascem foi ao ar no final de 1987 e teve um efeito que eu jamais poderia prever. A combinação do livro com o filme criou uma onda de interesse nacional no nosso modelo de restaurante-escola. Começamos a receber visitas de secretarias de assistência social, ONGs, empresários interessados em financiar projetos similares em outras cidades. Foi quando conheci Doutora Helena, uma psicóloga especializada em trauma que veio conhecer nosso trabalho. Depois de passar uma semana observando nossa dinâmica, ela me convidou para um café. Frida, você criou intuitivamente um modelo terapêutico poderoso, ela explicou. A cozinha como espaço de cura, a transformação de ingredientes como metáfora para a transformação pessoal, o calor controlado como reconquista do poder sobre algo que antes causou dor, é fascinante. Doutora Helena propôs uma parceria, integrar aspectos de psicologia formal ao nosso programa de formação. Não para substituir o que já fazíamos, mas para potencializar os resultados, oferecer ferramentas adicionais tanto para os jovens quanto para nós, os educadores. Em 1988, implementamos o que chamamos de Programa Integral. Nosso currículo de gastronomia agora incluía sessões semanais de terapia em grupo e individual opcional, conduzidas por psicólogos voluntários, coordenados pela Doutora Helena. A resposta foi imediata. Os jovens que participavam do programa completo mostravam progressos ainda mais notáveis, não apenas nas habilidades culinárias, mas em autoestima, comunicação, capacidade de trabalhar em equipe. Uma fundação internacional ouviu falar do nosso trabalho e nos ofereceu financiamento para escalar o projeto. Com esse apoio, em 1989, conseguimos comprar um prédio maior no mesmo bairro, um antigo galpão industrial que reformamos para abrigar não apenas o restaurante-escola, mas também uma padaria, confeitaria e um pequeno auditório para aulas e eventos. Batizamos o novo espaço de Instituto Sabores da Memória. Nosso pequeno experimento de transformar cicatrizes em oportunidades havia se tornado uma instituição reconhecida nacionalmente. Em 1990, recebi um convite para apresentar nosso modelo na Conferência Internacional sobre Reabilitação Social através das Artes, em Barcelona. Era a primeira vez que nosso trabalho receberia reconhecimento internacional formal. Você precisa ir, Frida, insistiu Jurema, que agora dirigia o restaurante-escola original enquanto eu coordenava o instituto como um todo. O mundo precisa ouvir essa história da sua própria voz. Barcelona foi um divisor de águas. Representantes de 42 países ouviram sobre como um fogão quente, o mesmo instrumento que um dia marcou minhas mãos, podia se tornar ferramenta de transformação quando usado com propósito de cura e não de punição. Após minha apresentação, fui abordada por delegações de diversos países interessadas em adaptar nosso modelo. Mais surpreendente ainda foi o convite para visitar um centro de reabilitação para mulheres vítimas de violência doméstica em Madrid, onde estavam tentando implementar um programa de terapia através da culinária. Suas cicatrizes atravessaram o oceano, disse a diretora do centro, uma mulher de olhos gentis e postura firme. E estão ajudando outras mulheres a ressignificar as próprias marcas. Visitei o centro e fiquei por uma semana, ajudando a estruturar o programa. Foi ali, trabalhando com mulheres que carregavam cicatrizes diferentes das minhas, mas igualmente profundas, que tive uma epifania. Precisávamos documentar nossa metodologia de forma mais sistemática, criar um manual que pudesse ser replicado em diferentes contextos. Ao voltar ao Brasil, reuni uma equipe multidisciplinar, chefes, psicólogos, educadores e alguns ex-alunos que agora eram professores no instituto. Durante 6 meses, trabalhamos na criação do que chamamos de Metodologia Transformativa da Cozinha Terapêutica. O manual foi publicado em 3 idiomas em 1992 e distribuído gratuitamente para organizações sociais de todo o mundo. Não queríamos patentear ou restringir o acesso.
A ideia era justamente que se espalhasse, que fosse adaptado, que germinasse em diferentes solos. Os anos 90 foram de expansão. Com parcerias públicas e privadas, conseguimos abrir filiais do Instituto em outras 3 capitais brasileiras. Cada unidade mantinha a essência do projeto original, mas desenvolvia características próprias, refletindo a cultura gastronômica local e as necessidades específicas de seu público. Em 1995, uma equipe de cineastas franceses produziu um documentário sobre nosso trabalho que foi exibido no Festival de Cannes. Les Mains qui guérissent, As Mãos que Curam, ganhou o prêmio especial do júri na categoria documentário e trouxe nova onda de atenção internacional. Foi nessa época que comecei a sentir o peso da idade e das décadas de trabalho intenso. Tinha quase 50 anos e, embora estivesse realizada com tudo que havíamos conquistado, sentia que precisava pensar na sustentabilidade do projeto a longo prazo, algo que sobrevivesse a mim. Em uma reunião com a diretoria do Instituto, agora composta majoritariamente por ex-alunos que haviam crescido conosco, propus um plano de 5 anos para a transição gradual de liderança. Vocês são o verdadeiro legado deste projeto, expliquei. Não as paredes, não o nome, não os livros ou documentários. Vocês, que transformaram suas próprias cicatrizes em força e agora ajudam outros a fazer o mesmo. A transição foi cuidadosamente planejada. Cada aspecto do Instituto, desde a parte pedagógica até a administrativa e financeira, seria gradualmente transferido para uma nova geração de líderes, escolhidos não apenas por suas habilidades técnicas, mas por encarnarem os valores que sempre defendemos. Em 1997, recebi uma notícia que me emocionou profundamente. Carlos, meu amigo dos tempos de Roma que havia estabelecido o restaurante escola no Rio, tinha sido diagnosticado com um câncer agressivo. Voei imediatamente para vê-lo. No hospital, conversamos por horas. Relembramos os tempos de estudantes na Itália. Rimos das nossas primeiras tentativas desastrosas com massas artesanais. Falamos sobre os milhares de jovens que nossas iniciativas haviam impactado ao longo dos anos. Sabe o que me deixa em paz, Frida? Ele disse, sua voz já enfraquecida. Saber que plantamos algo que continuará crescendo, mesmo quando não estivermos mais aqui. Carlos faleceu 3 semanas depois. Em sua homenagem, criamos o Prêmio Carlos Santos para Jovens Talentos da Gastronomia Social, uma bolsa anual que permitia a um graduado de qualquer uma de nossas unidades estudar culinária no exterior, com a condição de que voltasse para compartilhar o conhecimento adquirido. No final de 1999, às vésperas do novo milênio, organizamos uma grande celebração no Instituto. Era oficialmente meu último dia como diretora executiva, embora continuasse como conselheira e mentora. Mais de 300 pessoas, ex-alunos de todas as gerações, funcionários, parceiros, apoiadores, se reuniram para marcar o momento. Jurema, que assumiria a direção geral do Instituto, me presenteou com um avental branco, bordado com os nomes de todos os alunos que haviam passado pelo programa nos seus mais de 20 anos de existência. Eram centenas de nomes, formando um padrão que, de longe, parecia uma renda delicada, lembrando as decorações que ela mesma fazia em seus bolos quando começou. Ao vestir aquele avental carregado de histórias, senti uma emoção que não consigo descrever com palavras. Olhei para minhas mãos, agora não apenas marcadas pelas cicatrizes da infância, mas também pelas linhas da idade. Mãos que haviam segurado panelas quentes como punição e depois usaram esse mesmo calor para criar, para ensinar, para transformar. O que começou como uma ferida se transformou em um dom, disse ao público, minha voz embargada. E esse dom agora pertence a todos vocês. Ao entrar no novo milênio, aos 54 anos, não estava me aposentando, estava apenas mudando meu papel. E enquanto observava os rostos jovens que agora lideravam o Instituto, senti uma certeza profunda. O ciclo de dor que começou nas minhas mãos de criança havia sido finalmente quebrado. Em seu lugar, um novo ciclo, de cura, de esperança,
de transmissão de saberes, seguiria girando muito depois que minhas mãos descansassem de vez. Mas o universo ainda guardava uma surpresa para mim, uma que jamais poderia ter imaginado naquele dia em que saí da casa do meu pai com uma pequena mala e cicatrizes recentes. Uma surpresa que viria em forma de um encontro inesperado e que provaria que algumas histórias não terminam, apenas ganham novos capítulos. O ano 2000 chegou com aquela sensação de página virada que as mudanças de milênio trazem. Aos 54 anos, comecei uma nova rotina. Não tinha mais o peso da administração diária do Instituto nas costas, mas mantinha presença constante como mentora e conselheira. 3 dias por semana, participava de aulas especiais como professora emérita, um título que me fazia sorrir, lembrando daquela menina que mal podia sonhar em terminar os estudos básicos. Nos outros dias, finalmente me permiti algo que nunca tive: tempo. Tempo para experimentar receitas sem a pressão de cardápios comerciais. Tempo para ler livros inteiros sem interrupções. Tempo para simplesmente sentar em uma praça e observar a vida acontecendo. Foi em uma dessas tardes livres, durante uma visita a uma feira de artesanato em Embu das Artes, que encontrei uma senhora vendendo cerâmicas. Seus trabalhos me chamaram a atenção. Pratos, tigelas e travessas com texturas irregulares que lembravam cicatrizes, mas de uma beleza única. Ao me aproximar para examinar melhor, notei suas mãos, enrugadas pelo tempo e pela argila, mas também marcadas por antigas queimaduras. Bonito trabalho, comentei, segurando uma tigela que tinha uma inesperada textura interna, como se convidasse os dedos a explorá-la. Obrigada, ela respondeu, observando como eu passava meus próprios dedos cicatrizados pela superfície da peça. Vejo que também carrega suas histórias nas mãos. Nossos olhares se cruzaram em reconhecimento mútuo. Algo acontece quando duas pessoas que carregam certos tipos de cicatrizes se encontram. Uma comunicação silenciosa que dispensa explicações. Meu nome é Frida, me apresentei. Sofia, ela respondeu, e então seus olhos se arregalaram ligeiramente. Espere, Frida do Instituto Sabores da Memória? Confirmei com a cabeça, já acostumada a ser reconhecida ocasionalmente. Minha neta passou pelo programa de vocês em 2003, ela continuou. Marina Silva. Ela me deu seu livro. Mudou minha vida. A coincidência me tocou profundamente. Conversamos por horas naquela tarde, trocando histórias sobre nossas artes, minha culinária, sua cerâmica, e como ambas haviam nos ajudado a transformar nossas experiências. Na semana seguinte, visitei seu ateliê. Sofia tinha 67 anos e começara na cerâmica tardiamente, aos 50, após uma vida trabalhando como empregada doméstica. As marcas em suas mãos vinham de um patrão que a punira na adolescência, pressionando suas mãos contra um ferro de passar por manchar uma camisa cara. Quando li seu livro, chorei a noite toda, confessou. Nunca pensei que alguém pudesse entender como é usar para criar as mesmas mãos que outros tentaram destruir. Nossa amizade floresceu rapidamente. Em Sofia, encontrei uma alma irmã que compreendia, sem necessidade de palavras elaboradas, a jornada que eu havia percorrido. Juntas, começamos a desenvolver um projeto que unia nossas paixões. Um conjunto exclusivo de louças para o restaurante do Instituto, peças que contavam histórias através de suas texturas e relevos. Em 2002, quando as primeiras peças chegaram ao restaurante, organizamos um evento de lançamento. Cerâmicas da Memória, como batizamos a coleção, trazia cada prato, tigela ou travessa assinada por Sofia, com um pequeno selo gravado, transformando cicatrizes em arte. O projeto teve um impacto inesperado. Clientes começaram a perguntar se podiam comprar as peças para uso pessoal. Jornalistas de revistas de decoração se interessaram pela história por trás daquelas cerâmicas únicas. Logo, Sofia estava ensinando cerâmica para alguns dos nossos alunos, criando uma nova vertente no programa do Instituto. Foi inspirada por essa colaboração que, em 2003, lancei a ideia do Festival Mãos que Transformam,
um evento anual que reunia não apenas gastronomia, mas diversas formas de arte e ofícios manuais criados por pessoas que haviam superado traumas e violências. O festival rapidamente se tornou um marco no calendário cultural de São Paulo, atraindo artesãos, artistas e chefes de todo o Brasil. Em 2005, quando completei 59 anos, recebi um telefonema que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Era de Pedro, meu irmão mais novo, aquele que havia me apoiado quando decidi deixar a casa do meu pai décadas atrás. Frida, sua voz soava tensa do outro lado da linha. Encontrei algo no sótão da casa antiga que acho que você precisa ver. Após a morte do meu pai, a casa familiar havia ficado com João, meu irmão mais velho. Quando João faleceu em 2004, Pedro assumiu a propriedade e começaram uma reforma completa, decidido a finalmente transformar aquele espaço carregado de memórias difíceis. No fim de semana seguinte, viajei para minha cidade natal. Estacionei em frente àquela casa que povoou meus pesadelos por tanto tempo e senti um calafrio familiar. Mesmo após todos esses anos, mesmo após todo o sucesso e reconhecimento, algo daquela menina assustada ainda vivia dentro de mim. Pedro me recebeu com um abraço apertado. Aos 65 anos, seu rosto carregava rugas profundas, testemunhas das próprias batalhas que travou. Sem muitas palavras, me conduziu até o sótão, onde várias caixas empoeiradas estavam empilhadas. Encontrei isso escondido atrás de uma parede falsa, ele explicou, apontando para uma caixa de madeira entalhada que parecia estranhamente familiar. Reconheci a caixa. Era da mamãe. Com mãos trêmulas, abri o pequeno baú. Dentro, encontrei diversos cadernos manuscritos. Na capa do primeiro, li: Receitas e Memórias de Clara, 1949. Eram os diários culinários da minha mãe. Cadernos que eu nunca soube que existiam, preenchidos com sua caligrafia delicada, contendo não apenas receitas, mas reflexões sobre a vida, sobre nós, seus filhos, sobre o casamento difícil que suportava. Hoje ensinei Frida a fazer pão, dizia uma anotação de 1954, quando eu tinha apenas 8 anos. Suas pequenas mãos têm tanta sensibilidade para a massa. Espero que um dia ela possa usar esse dom em liberdade, não aprisionada como eu. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto folheava aquelas páginas amareladas pelo tempo. Minha mãe, que eu sempre imaginei como uma figura passiva diante das violências do meu pai, revelava-se agora como uma mulher complexa, que sonhava com liberdade, mesmo sem conseguir alcançá-la para si mesma. Em outro trecho, de 1958, Antônio fica bravo quando me vê escrevendo. Diz que perco tempo com bobagens. Escondi este caderno no forro da despensa. É meu pequeno ato de rebeldia. Algum dia, talvez Frida encontre e entenda que sua mãe tentou, do jeito que podia. Descobri que minha mãe tinha o sonho de abrir uma pequena padaria, que adorava inventar receitas novas, mesmo com os ingredientes limitados que tínhamos, que havia participado secretamente de um concurso de bolos na igreja e ganhado o primeiro lugar com uma receita própria. Meu Deus, Pedro, sussurrei, sem conseguir conter o choro. Ela tinha o mesmo sonho que eu, e nunca soube. Foi como se um círculo se fechasse. Aquele talento que pensei ter desenvolvido como forma de sobrevivência tinha raízes mais profundas. Vinha da minha mãe, passado silenciosamente através de breves momentos na cozinha, antes que a doença a confinasse ao quarto. Pedro e eu passamos o final de semana inteiro lendo aqueles cadernos, rindo e chorando com as descobertas. No domingo, antes de voltar para São Paulo, tomei uma decisão. Aquela casa que guardava tantas memórias dolorosas seria transformada, assim como eu havia transformado minhas próprias cicatrizes. Quero comprar a casa de você, Pedro, anunciei. Vou transformá-la em algo novo. Em 2006, após uma reforma completa que preservou apenas a estrutura original, inauguramos a primeira filial do Instituto fora de uma capital. Casa Clara, batizada em homenagem à minha mãe, tornou-se um centro de formação especializado em panificação e confeitaria, usando exclusivamente as receitas encontradas nos cadernos dela, adaptadas para técnicas modernas.
Na cerimônia de inauguração, coloquei uma foto da minha mãe na entrada, junto com uma placa onde se lia: Para Clara, que plantou sementes de esperança no solo mais árido. Suas receitas finalmente ganharam o mundo. A cozinha, aquele espaço que um dia foi cenário de dor, agora transbordava de luz, risos e o aroma de pães frescos. No exato lugar onde meu pai um dia segurou minhas mãos contra a panela quente, instalamos uma mesa comunitária onde os alunos aprendiam a modelar pães artesanais. Uma das primeiras alunas da Casa Clara foi a neta de Sofia, Marina, aquela mesma que havia passado pelo programa original do Instituto. Assim, 3 gerações de mulheres marcadas por diferentes formas de violência se encontravam em um ciclo de cura e transformação. Em 2010, aos 64 anos, percebi que havia realizado mais do que jamais sonhei. O Instituto agora tinha 7 unidades espalhadas pelo Brasil, e a metodologia que desenvolvemos era aplicada em mais de 30 países. Nossos ex-alunos ocupavam posições de destaque em restaurantes, hotéis, empresas de catering e projetos sociais. Muitos haviam aberto seus próprios negócios, criando novas oportunidades para outros jovens em situação vulnerável. Decidi que era hora de escrever um novo livro, não mais focado na minha história pessoal, mas na jornada coletiva que havíamos percorrido. Receitas de Transformação: A Culinária como Caminho de Cura foi publicado em 2012 e trazia não apenas a metodologia completa do Instituto, mas dezenas de histórias de alunos que haviam passado pelo programa ao longo das décadas. O livro incluía um capítulo especial dedicado aos cadernos da minha mãe, com suas receitas originais e versões adaptadas, junto com trechos de suas reflexões. Era minha forma de honrar aquela mulher que, mesmo confinada a uma vida limitada, havia sonhado com liberdade para sua filha. Em 2015, recebi o que considero o reconhecimento mais significativo da minha carreira: o Prêmio Humanitário das Nações Unidas por contribuições à reabilitação e dignidade humana. Na cerimônia em Nova York, ao subir ao palco com minhas mãos cicatrizadas claramente visíveis, mãos que nunca mais escondi após entender seu valor, pensei em quanto caminho havia percorrido desde aquela cozinha escurecida da minha infância. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que minha vida teve um propósito maior do que jamais poderia imaginar. Aquela menina que cozinhava na penumbra para esconder seus erros e evitar punições, se tornou uma mulher que iluminou o caminho para milhares de outros. As cicatrizes nas minhas mãos não desapareceram. Estão aqui, visíveis como sempre. Mas seu significado mudou completamente. Não são mais lembranças de um passado de dor, mas símbolos de uma jornada de transformação. Se meu pai pudesse ver o que suas lições acabaram criando, ficaria surpreso. Cada vez que forçou minhas mãos contra aquela panela quente, pensou que estava me quebrando, me controlando. Nunca imaginou que estava, involuntariamente, forjando uma força que um dia se tornaria inquebrável. E quanto àquela vingança que vocês talvez tenham imaginado no início desta história? Não veio na forma de confronto ou humilhação direta. Veio na forma mais poderosa possível: sucesso, transformação, criação de um legado que impactou milhares de vidas e continuará muito depois que eu partir. A verdadeira vingança foi usar as mesmas mãos que ele tentou destruir para construir um mundo onde outras crianças não precisariam passar pelo que passei. Um mundo onde cicatrizes, visíveis ou invisíveis, não são motivo de vergonha, mas marcas de uma jornada de superação. Hoje, quando olho para estas mãos marcadas pelo tempo e pela vida, não vejo mais dor. Vejo força, vejo propósito. Vejo a prova viva de que nosso passado pode nos machucar, mas não precisa definir quem nos tornamos. E se você está assistindo este vídeo e carrega suas próprias cicatrizes, sejam elas nas mãos, no coração ou na alma, quero que saiba: não há ferida tão profunda que não possa se transformar em força. Não há dor tão intensa que não possa um dia virar combustível para algo belo. Como sempre digo aos jovens que chegam ao Instituto, algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente.
Elas apenas encontram um novo propósito. O meu propósito encontrei na cozinha. O seu pode estar em qualquer lugar, esperando que você transforme suas marcas em arte, suas feridas em sabedoria, sua dor em propósito. Obrigada por ouvirem minha história. Se ela tocou seu coração, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Compartilhe com alguém que possa precisar dessas palavras hoje. E não esqueça de comentar de onde você está assistindo. E lembre-se, nas sombras mais profundas, às vezes, é onde descobrimos nossa luz mais brilhante.